Ninguém dizia isso em voz alta, mas evitavam ficar tempo demais perto dela. Não era algo consciente. Acontecia nos detalhes. Conversas que terminavam cedo demais, olhares que não se sustentavam, presenças que se dissipavam sem explicação. Ela continuava exatamente como sempre foi vista, impecável, intocável, precisa. O tipo de rosto que não permite erro, o tipo de postura que não admite dúvida. E talvez fosse isso, porque quanto mais perfeita parecia, mais difícil era encontrar algo humano ali dentro. As fotos continuavam circulando, sorrisos calculados, ângulos controlados, silêncio elegante. Tudo no lugar, tudo correto. Mas ninguém falava sobre o que acontecia entre um registro e outro. E era justamente ali que algo começava a escapar. Uma pausa longa demais antes de responder. Um olhar que atravessava as pessoas, sem realmente parar em nenhuma. Um tempo de reação que não combinava com o ambiente ao redor. Pequenos desvios, quase invisíveis, mas suficientes. No começo, deram um nome simples para isso: adaptação. Outro país, outra cultura, outro ritmo. Era confortável pensar assim. Encerrava qualquer necessidade de olhar mais de perto. E por um tempo, funcionou. Só que o tempo não resolveu. Ele só deixou mais evidente. Os detalhes não desapareceram. Eles se repetiram e depois começaram a acumular, como marcas leves em uma superfície que, à distância, ainda parecia perfeita. Mas já não sustentava da mesma forma. Os corredores eram longos, silenciosos, bonitos demais para parecerem reais, e ainda assim, vazios. Os passos ecoavam com atraso, como se o espaço demorasse para aceitar que alguém estava ali, e havia momentos em que parecia que ele simplesmente não aceitava. Ela passava, mas não permanecia. Estava ali, mas não ocupava o lugar, e isso começou a incomodar, não por ser evidente, mas justamente por não ser. Porque não havia erro claro, nada quebrado, nada escandaloso, nada que justificasse o desconforto. Era apenas uma sensação, difícil de explicar, mais difícil ainda de ignorar, porque o problema nunca foi o lugar onde ela estava. Era o fato de que, mesmo ali, ela já não parecia pertencer a lugar nenhum. As pessoas continuavam ao redor, conversavam, riam, tomavam decisões, seguiam. E ela permanecia, mas não participava. Observava, mas não interferia. E com o tempo, isso começou a criar algo ainda mais incômodo do que qualquer erro visível. Indiferença. Não declarada, não assumida, mas presente. Havia dias em que ela não era vista por horas, não porque estava escondida, mas porque ninguém sabia exatamente onde procurar. E mais do que isso, ninguém parecia disposto a procurar de verdade, como se, de alguma forma silenciosa, todos já tivessem entendido. Encontrá-la não mudaria nada. E foi nesse tipo de ambiente, sem confronto, sem ruptura, sem explicação, que algo começou a se formar. Não de uma vez, não de forma clara, mas constante. Até que, em um comentário baixo demais para ser repetido, alguém disse algo que já não era novo. Ela não parecia estar vivendo ali, parecia estar suportando. E pela primeira vez, ninguém descartou a ideia. Anos depois, não havia multidões, nenhum corredor longo, nenhuma expectativa, nenhuma necessidade de sustentar imagem alguma. O espaço era menor, mais simples, quase comum. E ainda assim, havia algo ali que não parecia leve. Ela estava sentada, imóvel por tempo demais para ser apenas descanso. As mãos apoiadas, sem tensão, mas também sem propósito. O olhar não buscava nada específico. Não havia pressa, não havia agenda, não havia ninguém esperando qualquer coisa dela. E pela primeira vez, isso não parecia liberdade. As fotografias dessa fase são diferentes, não pela idade, mas pela ausência de intenção. Não existe mais construção, não existe mais controle, não existe mais esforço para parecer algo. E isso deveria significar alívio, mas não significa.
Porque quando tudo aquilo que definia alguém desaparece, o que sobra nem sempre é claro. Não há registro de escândalo, não há colapso público, não há uma cena que explique, só existe um afastamento progressivo. Silencioso, quase educado, como se aos poucos o mundo tivesse deixado de incluí-la, e ela tivesse aceitado isso sem resistência, sem confronto, sem tentativa de retorno. As pessoas que um dia cercavam já não estavam. Os lugares que antes exigiam presença já não exigiam mais. E o que ficou não foi exatamente paz, foi outra coisa, algo mais próximo de uma neutralidade difícil de interpretar, sem euforia, sem desespero, sem direção clara, como se o tempo tivesse continuado, mas sem levar nada junto. E é isso que torna tudo mais difícil de entender, porque não existe um momento exato onde tudo se perde. Não existe um ponto específico que explique. Quando alguém desaparece desse jeito, não é porque algo explodiu, é porque pouco a pouco deixou de existir dentro do próprio cenário. E talvez o mais desconfortável nisso tudo não seja o que aconteceu, mas o fato de que, olhando de fora, parece ter sido inevitável. Antes de qualquer silêncio, antes de qualquer distância, existia movimento, luz entrando pelas janelas sem esforço, vozes circulando pelos ambientes, presença que ocupava espaço sem precisar provar nada. Ela nasceu em um lugar onde tudo já estava pronto. Não havia construção. Não havia dúvida sobre pertencimento. O ambiente não exigia adaptação. Ele se moldava ao redor dela. Alexandria não era apenas uma cidade, era uma mistura estranha de mundos que não deveriam coexistir com tanta facilidade. Influência europeia, tradição egípcia, luxo silencioso, regras invisíveis. E dentro disso tudo, ela cresceu como alguém que não precisava escolher lado nenhum, porque já pertencia a todos. Desde cedo, havia uma percepção clara ao redor dela, não dita, mas presente. Olhares demoravam um pouco mais do que o normal. Conversas mudavam de tom quando ela se aproximava. E isso não tinha a ver apenas com posição. Tinha a ver com presença. Algumas pessoas ocupam o ambiente. Outras reorganizam ele sem perceber. Ela fazia o segundo, sem esforço, sem intenção aparente, sem sequer demonstrar consciência disso. As fotografias dessa época mostram algo curioso. Não existe rigidez. Não existe aquela postura treinada que aparece mais tarde. Existe leveza, uma naturalidade que não depende de aprovação externa, o tipo de comportamento que só aparece quando alguém ainda não foi observado o suficiente para começar a se controlar. Mas isso não dura, nunca dura, porque em algum ponto alguém percebe valor. E quando o valor é percebido, ele passa a ser administrado. Aos poucos, aquilo que era espontâneo começa a ganhar forma. Expectativas surgem, sutilezas desaparecem. O que antes era natural começa a ser lapidado. E lapidar, nesse contexto, não significa melhorar, significa direcionar. A forma como ela se vestia começou a seguir padrões mais definidos. Os movimentos ficaram mais calculados, as interações mais curtas, menos improviso, mais intenção. Nada abrupto, nada que pudesse ser apontado como mudança, mas suficiente para alterar a base. O ambiente ao redor também começou a responder diferente. Menos espontaneidade, mais cuidado, mais formalidade, mais distância. Não física, mas perceptível. Como se aos poucos as pessoas deixassem de interagir com ela e passassem a interagir com o que ela representava. E isso cria um tipo específico de isolamento, porque, mesmo cercado de gente, o contato deixa de ser direto. Tudo passa por uma camada invisível. E essa camada cresce com o tempo, sem aviso, sem ruptura, só presença constante. Enquanto isso, do lado de fora, o mundo não era tão estável quanto parecia. A estrutura que sustentava aquele estilo de vida dependia de fatores que não estavam sob controle direto. Política, influência externa, pressão internacional. Tudo isso já existia, mas ainda não invadia o cotidiano de forma evidente. Ainda não. Porque por dentro,
o ambiente continuava funcionando. Eventos aconteciam, rituais eram mantidos, a aparência permanecia intacta, e isso cria uma ilusão perigosa, a de que estabilidade visual significa estabilidade real. Mas são coisas diferentes, e essa diferença quase nunca é percebida a tempo. Ela cresceu nesse espaço, onde tudo parecia sólido, onde tudo parecia definido, onde tudo parecia permanente. E talvez tenha sido exatamente isso que tornou o resto mais difícil de sustentar depois. Porque quando alguém se forma dentro de uma estrutura que nunca falha, não aprende a reconhecer quando ela começa a ceder. Não foi uma decisão pessoal, também não foi um acidente, foi alinhamento, interesses que não se anunciam, movimentos que não pedem autorização, acordos que não dependem de quem está diretamente envolvido. Enquanto ela ainda vivia dentro de um ambiente onde tudo parecia estável, fora dali outra lógica já operava, mais fria, mais precisa, menos visível. O tipo de estrutura que não se apresenta como ameaça, porque não precisa. Ela simplesmente organiza, define trajetórias, reposiciona pessoas e faz isso sem parecer imposição. Na superfície, tudo continuava normal. Eventos, relações diplomáticas, aparições públicas. Mas, por baixo disso, havia uma reorganização acontecendo. Discreta, constante, inevitável. A posição dela começou a ganhar outro significado, não mais apenas estética, não mais apenas simbólica, mas estratégica. Ela não era só parte de uma família, era um ponto de conexão, um elo possível, um ajuste elegante dentro de algo muito maior. E quando alguém passa a ocupar esse tipo de função, deixa de ser visto como indivíduo, passa a ser interpretado como solução. As conversas que a envolviam mudaram de natureza. Menos pessoais, mais técnicas, menos abertas, mais direcionadas. Ninguém dizia diretamente o que estava acontecendo, mas os sinais estavam ali. Convites que não eram exatamente convites, sugestões que não permitiam recusa, encontros que já vinham com resultado implícito. Tudo mantinha a aparência de escolha, mas não era, porque escolha exige alternativas reais, e nesse caso, as alternativas já estavam eliminadas antes mesmo de serem apresentadas. O casamento surgiu dentro desse cenário, não como surpresa, mas como consequência. Natural o suficiente para não gerar questionamento. Estratégico o suficiente para não permitir rejeição. Duas estruturas, dois países, dois interesses. E no meio disso, ela. A cerimônia foi impecável, como deveria ser. Protocolar, calculada, visualmente perfeita. Cada detalhe pensado para comunicar estabilidade, força, continuidade, nada fora do lugar, nada fora do controle. Mas existe algo que nenhuma cerimônia consegue esconder completamente: tempo. Porque, mesmo nos ambientes mais controlados, o comportamento humano sempre deixa escapar alguma coisa. Um atraso de reação, um olhar que não acompanha o resto do corpo, uma expressão que dura um segundo a mais do que deveria. E esses detalhes começaram a aparecer, não de forma escandalosa, mas suficiente para gerar uma sensação difícil de ignorar. Ela estava ali, cumprindo tudo, seguindo cada etapa. Mas não havia envolvimento real. Era execução, não presença, e isso não passou despercebido, não oficialmente, mas internamente, entre aqueles que estavam acostumados a ler além do que era mostrado. Porque o sistema funciona assim. Ele não precisa de confirmação pública, ele se sustenta na percepção silenciosa de quem entende as regras. E naquele momento, ficou claro para alguns. Ela não estava entrando naquele papel, estava sendo inserida nele. E existe uma diferença, sutil, mas irreversível. Porque quando alguém escolhe, ainda existe margem. Quando alguém é posicionado, a margem desaparece. E a partir dali, tudo continuou exatamente como deveria. Eventos seguiram, aparições foram feitas, imagens circularam. Nada que pudesse ser apontado como erro, nada que justificasse preocupação externa. Mas por dentro, a estrutura já não operava da mesma forma,
E ninguém parou o processo, porque naquele nível, interromper não é uma opção considerada. No começo, não havia um momento específico que pudesse ser marcado, nada que pudesse ser apontado como o dia, porque o que aconteceu não começou com um evento. Começou com uma sensação, e sensações não têm data. Os primeiros sinais não vieram de fora, vieram de dentro do ambiente, mudanças sutis na forma como as pessoas se comportavam ao redor dela, interações mais rápidas, respostas mais objetivas, menos tempo, menos troca, nada que pudesse ser considerado desrespeito, mas também nada que pudesse ser chamado de proximidade. Era funcional, e só. O espaço também mudou, não fisicamente, mas na forma como era vivido, os mesmos corredores, as mesmas salas, a mesma estrutura, mas com outra sensação, mais fria, mais distante, menos habitável. Como se tudo estivesse perfeitamente organizado, mas sem espaço real para alguém existir ali dentro. As rotinas começaram a se tornar previsíveis demais. Horários definidos, eventos repetidos, movimentos calculados, e aos poucos, aquilo deixou de parecer estabilidade e passou a parecer contenção. As conversas com ele seguiram o mesmo padrão, corretas, educadas, sem conflito aberto, sem tensão visível, mas também sem profundidade, sem troca real, sem qualquer tipo de conexão que sustentasse algo além da superfície. E isso não gera ruptura imediata, gera desgaste, lento, constante, difícil de justificar, mais difícil ainda de explicar, porque, olhando de fora, nada parecia errado. Mas por dentro, tudo começava a perder sentido. Ela passou a reduzir o tempo em espaços compartilhados, não de forma abrupta, mas gradual. Ficava menos, saía antes, aparecia apenas quando necessário. E isso foi sendo absorvido como normal, porque o ambiente permitia isso. Não exigia presença real, apenas cumprimento de função. Mas existe um limite, e esse limite não aparece como um grande evento. Ele se revela em pequenos momentos, que começam a não fazer mais sentido. Uma conversa que não leva a lugar nenhum. Um silêncio que se prolonga além do confortável. Um olhar que não encontra resposta. E quando esses momentos começam a se repetir, algo muda. Não no ambiente, mas na forma como ele é percebido. O que antes era apenas desconforto, começa a se tornar insustentável, não por intensidade, mas por constância. Até que, em algum ponto, sem anúncio, sem preparação, ela percebeu algo simples e definitivo. Nada daquilo ia mudar. Não porque não podia, mas porque não era feito para mudar. E a partir dessa percepção, qualquer tentativa de adaptação perde sentido, porque adaptar exige expectativa de melhora. E ali, essa expectativa não existia mais. Foi nesse ponto que o comportamento começou a se alterar de verdade. Menos esforço, menos tentativa, menos presença. Não como protesto, mas como consequência. Natural, quase inevitável. E isso marcou o início de algo que não volta. Não porque houve uma decisão explícita, mas porque, internamente, algo já tinha sido encerrado, sem aviso, sem cena, sem retorno. Com o tempo, os espaços começaram a ficar maiores, não fisicamente, mas na forma como eram sentidos. As distâncias aumentaram, entre salas, entre pessoas, entre momentos. O que antes era apenas desconforto, começou a ganhar corpo. Os dias passaram a ter uma estrutura estranha. Longos demais em alguns pontos, vazios demais em outros, como se o tempo tivesse perdido a consistência. Havia manhãs em que nada começava de verdade, e noites que chegavam sem que algo tivesse de fato acontecido. O quarto deixou de ser descanso. Virou permanência. As janelas estavam ali. A luz também, mas nenhuma das duas alterava o ambiente interno. Era como se existisse uma barreira invisível entre o que estava fora e o que acontecia dentro. Ela permanecia sentada por longos períodos, sem atividade clara, sem distração real. As mãos às vezes se moviam, ajustavam algo inexistente, repetiam gestos sem função.
pequenos movimentos que não levavam a lugar nenhum. Os sons ao redor continuavam. Passos no corredor, portas abrindo, vozes distantes, mas tudo chegava até ela de forma abafada, como se estivesse alguns segundos atrasado ou filtrado. As visitas diminuíram, não oficialmente. Ninguém anunciou isso, mas simplesmente pararam de acontecer com frequência. E quando aconteciam, eram rápidas, objetivas, sem permanência, sem prolongamento. As conversas não se aprofundavam, não porque não podiam, mas porque não encontravam continuidade. Era como tentar sustentar algo em um espaço que não respondia. E aos poucos, as pessoas deixaram de tentar. O ambiente se adaptou, não para acolher, mas para funcionar sem ela. E isso cria um tipo específico de isolamento. Não aquele de quem é excluído, mas o de quem deixa de ser necessário. Porque quando a presença de alguém não altera mais o ambiente, o próprio ambiente começa a ignorar essa presença. Os espelhos ainda estavam ali, refletindo exatamente o que sempre refletiram. Mas havia algo diferente, não na imagem, na forma como ela era observada. Menos tempo, menos interesse, menos identificação, como se o reflexo já não fosse algo que exigisse atenção. Os dias começaram a se repetir, sem marcação clara, sem variação significativa, um depois do outro, sem diferença suficiente para serem lembrados. E isso não gera ruptura imediata, gera dissolução, lenta, contínua, quase imperceptível, até que, em algum ponto, a percepção muda, não de forma dramática, mas precisa. O ambiente não estava mais pesado, ela é que já não conseguia mais se encaixar nele. E quando isso acontece, não existe esforço que resolva, porque não é uma questão de ajuste, é de incompatibilidade. E incompatibilidade não se negocia. No começo, ninguém tratava aquilo como um problema. Era apenas uma fase, uma adaptação mais lenta, algo que, com o tempo, encontraria um equilíbrio. As rotinas continuavam, os compromissos eram cumpridos, as aparições públicas seguiam o padrão esperado, e olhando de fora tudo parecia funcional. Mas havia um detalhe: funcionar não significa sustentar, e aos poucos essa diferença começou a aparecer. Pequena, quase irrelevante no início. Ela respondia menos, não ignorava, mas também não se envolvia. As interações passaram a ter um limite invisível, iam até certo ponto e paravam, como se existisse uma barreira que ninguém conseguia atravessar completamente. Isso não gerou reação imediata, porque naquele ambiente o comportamento ainda estava dentro do aceitável, mas foi percebido, internamente, silenciosamente e registrado. Depois, os intervalos começaram a aumentar, entre presenças, entre respostas, entre momentos de participação. Ela ainda estava lá, mas com menos frequência, menos tempo, menos impacto. E isso começou a alterar a dinâmica ao redor. As pessoas se ajustaram, conversas passaram a acontecer sem incluí-la. Decisões foram tomadas sem necessidade de consulta. Eventos seguiram com ou sem sua presença. Nada declarado, nada formalizado, mas evidente. Com o tempo, o ambiente aprendeu a funcionar sem ela. E isso muda tudo, porque quando um sistema deixa de depender de alguém, ele começa a reorganizar esse alguém. Reposiciona, reduz, silencia, até que a presença deixa de ser necessária. E quando isso acontece, qualquer tentativa de retomada já começa em desvantagem. Ela percebeu, não de forma súbita, mas progressiva, pequenos sinais, repetidos, consistentes, difíceis de ignorar, convites que deixaram de chegar, informações que não eram mais compartilhadas, decisões que apareciam prontas, sem espaço para participação. E isso não gera confronto imediato. Gera uma outra coisa: pressão. Mas não aquela que explode, aquela que se acumula, que ocupa espaço, que permanece e que, quanto mais tempo passa, menos saída oferece. Até que,
O ambiente deixa de ser apenas distante e passa a ser hostil. Não de forma aberta, mas estrutural. Nada ali foi feito para expulsar, mas também nada ali continuava permitindo permanência real. E isso cria um tipo específico de tensão, porque não existe um inimigo claro, não existe um evento que justifique reação, não existe algo que possa ser enfrentado diretamente. É apenas tem um sistema que continua operando, e dentro dele, um espaço que deixa de existir. Ela ainda estava presente, mas já não tinha lugar. E quando alguém chega nesse ponto, o movimento seguinte não é imediato, é inevitável, mas leva tempo, porque antes de sair de um lugar, é preciso aceitar que ele já não é seu. E essa aceitação raramente acontece rápido. Não houve anúncio, nenhuma preparação visível, nenhum gesto que chamasse atenção suficiente para ser interrompido. Externamente, tudo continuava dentro do esperado. Mas, internamente, algo já não operava mais. E quando isso acontece, a mudança não começa fora. Começa na forma como cada detalhe passa a ser percebido. Os mesmos corredores, as mesmas vozes, os mesmos rituais, mas sem qualquer tipo de resposta emocional, como se tudo tivesse sido esvaziado de significado ao mesmo tempo. As interações deixaram de gerar expectativa. As conversas não criavam continuidade. Os eventos não produziam impacto. Nada ali provocava mais reação. E isso altera completamente a dinâmica, porque quando o ambiente deixa de afetar alguém, ele também deixa de segurar. Foi nesse ponto que a decisão aconteceu. Sem reunião, sem confronto, sem explicação. Não como um ato impulsivo, mas como uma conclusão. Simples, direta, sem espaço para revisão. Ela sairia, não para mudar algo, mas porque já não existia mais nada ali que pudesse ser mantido. E o mais estranho é que ninguém tentou impedir. Não houve resistência real, nenhum movimento para conter, nenhuma tentativa concreta de reverter, porque em algum nível o sistema já tinha feito o mesmo movimento antes. Só não de forma oficial. Ele já tinha reduzido, já tinha afastado, já tinha reposicionado. A saída apenas formalizou algo que, na prática, já vinha acontecendo. Quando ela deixou o espaço, não houve ruptura visível, nenhuma cena, nenhum excesso, apenas deslocamento, silencioso, controlado, definitivo. E isso torna tudo mais desconfortável. Porque quando alguém sai sem conflito, não existe liberação, não existe fechamento claro, não existe um ponto que diga foi aqui. Fica apenas a sensação de que, em algum momento anterior, algo essencial já tinha sido perdido. E o que aconteceu ali foi só a consequência. Depois da saída, não veio alívio imediato, também não veio confusão. O que apareceu primeiro foi algo mais difícil de identificar, uma espécie de silêncio interno, mas não aquele silêncio que acalma, um silêncio que ocupa espaço, que permanece, que não pede atenção, mas não desaparece. Os primeiros dias não tinham forma definida, não havia rotina clara, não havia exigência, não havia ninguém esperando nada. E isso, que deveria simplificar tudo, não simplificava. Porque quando toda a estrutura externa desaparece de uma vez, o que fica não é liberdade, é ausência de referência. As decisões mais simples começaram a levar tempo demais, não por dificuldade, mas por falta de direção. O que fazer? Quando fazer? Por que fazer? Perguntas básicas, sem resposta automática. E isso altera o ritmo interno. O tempo deixa de ser organizado por eventos, passa a ser percebido em blocos soltos, sem começo claro, sem encerramento. As horas não se conectavam, os dias não se diferenciavam. Tudo parecia contínuo, mas sem progressão. Ela permanecia muito tempo em silêncio, mas não era escolha, era falta de impulso, como se iniciar qualquer movimento exigisse mais do que deveria. Os objetos ao redor continuavam os mesmos, nada fora do lugar, nada quebrado, nada que justificasse desconforto externo, mas a relação com eles mudou. Perderam função, perderam significado, estavam ali,
mas não provocavam reação. Os espelhos ainda refletiam, mas o reflexo já não exigia atenção. Não havia ajuste, não havia análise, apenas reconhecimento breve e desinteresse imediato. As memórias começaram a surgir com mais frequência, mas não de forma organizada. Fragmentos, cenas soltas, sem sequência, sem contexto completo e, na maioria das vezes, sem emoção associada, como se fossem registros de algo que não pertencia mais ao presente. As pessoas ao redor, poucas, mantinham distância natural, não por rejeição, mas por falta de abertura. As conversas aconteciam, mas não se sustentavam, terminavam rápido, sem continuidade, sem necessidade de prolongamento, e isso reforça o estado, porque, quando não há troca, não há validação de presença, e, sem validação, a percepção de si começa a enfraquecer, não de forma dramática, de forma gradual, sutil, difícil de perceber no início, até que começa a afetar tudo. As escolhas diminuem, as ações reduzem, as respostas ficam mais curtas, menos energia, menos envolvimento, menos intenção. E isso não é colapso no sentido clássico. Não há explosão, não há quebra visível. É outra coisa, é uma redução progressiva, como se aos poucos partes fossem sendo desligadas, sem aviso, sem dor evidente, mas com efeito acumulado, até que, em algum ponto, a diferença se torna clara, não para os outros, mas para ela. Algo essencial não estava mais acessível, não porque tinha sido perdido em um momento específico, mas porque, ao longo do tempo, deixou de ser ativado. E quando algo assim acontece, não existe retorno imediato, porque não há um ponto exato para voltar. Só existe a percepção de que o que antes era automático, agora exige algo que já não está disponível. Não foi uma decisão impulsiva. Também não veio acompanhada de clareza imediata. Ela não acordou em um dia específico e resolveu mudar tudo. O que aconteceu foi mais lento, mais silencioso, mais difícil de perceber, porque, antes de qualquer decisão externa, algo interno já tinha se ajustado. A percepção mudou, não sobre o lugar, mas sobre a possibilidade de permanecer nele. E isso altera tudo, porque enquanto existe dúvida, existe permanência. Mas quando a dúvida desaparece, o movimento começa, mesmo que ainda não seja visível. Nos dias que antecederam a ruptura, nada parecia diferente para quem olhava de fora. Os mesmos gestos, os mesmos horários, as mesmas respostas, tudo funcional, tudo dentro do esperado. Mas havia uma diferença, pequena, quase imperceptível. Ela já não tentava mais, não havia esforço para ajustar, não havia tentativa de encaixe, não havia busca por equilíbrio. E isso não gera conflito externo, mas muda completamente a dinâmica interna. Porque quando alguém para de tentar, a estrutura ao redor perde influência. As situações continuam acontecendo, mas já não provocam reação. As conversas seguem, mas não geram envolvimento. As expectativas permanecem, mas não encontram resposta. E isso cria um tipo específico de liberdade, não aquela que empolga, mas aquela que desliga, onde tudo continua existindo, mas deixa de ter efeito. Foi nesse estado que a decisão se consolidou, sem anúncio, sem necessidade de validação, sem qualquer tipo de preparação externa. Ela não precisava mais justificar, não precisava explicar, não precisava negociar, porque internamente a escolha já estava feita. E quando isso acontece, o momento da ação deixa de ser dramático. Ele se torna inevitável, simples, direto, sem resistência. O ato de sair não carregava mais dúvida, nem medo, nem expectativa, apenas execução, como se fosse apenas mais um passo dentro de algo que já tinha sido definido antes. E talvez esse seja o ponto mais difícil de entender, porque olhando de fora parece decisão, mas por dentro já era consequência. Ela deixou aquele espaço sem confronto, sem ruptura visível, sem necessidade de marcar o momento, porque para ela, aquilo já tinha terminado antes. E quando algo termina internamente, o que acontece depois é só formalidade,
Depois que a decisão se torna visível, o mundo responde. Não com compreensão, mas com interpretação. As notícias começaram a circular. Não todas iguais, não todas precisas, mas suficientes para criar uma narrativa. E como sempre acontece, a narrativa não precisava ser correta, precisava ser aceita. Alguns trataram como ruptura pessoal, outros como falha. Houve quem enxergasse como estratégia. Houve quem resumisse a algo simples demais para explicar algo tão complexo. E no meio disso tudo, ela deixou de ser alguém vivendo uma situação e passou a ser uma versão, interpretada, reduzida, distribuída. Os nomes continuavam sendo mencionados, mas agora carregavam outro peso, não mais de posição, mas de consequência. E consequência tem um efeito específico. Ela fixa, define, limita. A partir dali, qualquer movimento já não partia do zero, partia de uma imagem construída. E isso altera a forma como tudo é recebido. As aparições públicas passaram a ter outro significado. Não importava o que ela fazia, importava o que as pessoas esperavam ver. E quase sempre esperavam confirmação. Confirmação de que algo tinha sido perdido. Confirmação de que algo tinha dado errado. Confirmação de que aquilo tinha um motivo claro. Mas nem tudo tem. E quando não tem, o espaço é preenchido por suposição. As relações ao redor também mudaram. Algumas se afastaram, outras se aproximaram. Mas nenhuma permaneceu exatamente igual, porque eventos assim reorganizam tudo, sem aviso, sem controle, sem possibilidade de manter o que existia antes, e isso gera um tipo diferente de perda. Não apenas de posição, mas de estrutura, de contexto, de lugar dentro de um sistema. E quando esse lugar desaparece, não existe substituição imediata. Existe um intervalo, um espaço indefinido, onde nada ainda foi reconstruído, e nada do que existia antes continua funcionando. Ela agora estava fora, mas estar fora não significa estar livre. Significa apenas não estar mais inserida, e isso vem com um custo. Silencioso, constante, difícil de medir, porque não aparece em um único momento. Aparecem vários, pequenos, repetidos, acumulativos, até que, com o tempo, a percepção externa se estabiliza. As pessoas param de comentar, os assuntos mudam, a atenção se desloca e o que antes era tema central se torna apenas referência, algo que aconteceu e ficou no passado. Mas internamente, o impacto não segue esse ritmo. Ele permanece, sem necessidade de atenção externa, sem depender de narrativa pública, apenas presente. A reconstrução não começou como um plano. Não houve decisão estruturada, nenhuma tentativa de redefinir tudo de uma vez. O que aconteceu foi mais simples, e por isso mesmo, mais difícil de perceber. O ritmo mudou, primeiro de forma leve, quase imperceptível. Os dias passaram a ter pequenas diferenças, não grandes acontecimentos, mas variações suficientes para não parecerem idênticos. E isso já era uma mudança. O ambiente deixou de exigir. Não havia mais protocolos rígidos, nem expectativas externas constantes. Só espaço agora permitia algo que antes não existia. Tempo sem função definida. E no início, isso não trouxe clareza, mas trouxe possibilidade. As escolhas começaram a reaparecer. Não todas, não imediatamente, mas em pequenas decisões, simples, quase irrelevantes. O que fazer primeiro? Onde estar? Quanto tempo permanecer? E aos poucos, essas escolhas começaram a recuperar algo que não vinha sendo usado. Participação, não no sentido público, mas interno. Ela voltou a ocupar os próprios movimentos, sem necessidade de ajuste externo, sem observação constante, sem expectativa de desempenho. E isso altera a relação com tudo ao redor. Os objetos voltaram a ter função, não simbólica, prática. O ambiente deixou de ser apenas cenário e passou a ser vivido, sem grandiosidade, sem excesso, sem necessidade de impressionar. A rotina começou a se formar, não como obrigação, mas como repetição voluntária,
e isso traz um tipo diferente de estabilidade, menos visível, mas mais consistente. As interações também mudaram. Menos pessoas, menos formalidade, menos expectativa, mas mais diretas, mais reais, sem necessidade de manter imagem, sem necessidade de sustentar posição. E isso cria algo que antes não existia: espaço para ser percebida como indivíduo, não como símbolo, não como função, mas como alguém presente, de forma simples. E isso não gera impacto imediato, não cria grandes momentos, mas sustenta, de forma contínua, sem esforço excessivo, sem necessidade de ajuste constante. Com o tempo, o passado deixou de ser referência ativa, não desapareceu, mas perdeu influência sobre o presente, deixou de definir decisões, deixou de interferir nas escolhas, passou a existir como registro, não como direção. E isso permite algo essencial: continuidade, sem comparação constante, sem necessidade de recuperar o que já não faz sentido, sem tentativa de reconstruir algo que não existe mais. Ela não voltou ao que era. Também não criou algo completamente novo. Apenas passou a viver de uma forma que não exigia sustentação constante. E isso, por si só, já era diferente de tudo que veio antes. Em um momento, tudo era projetado, cada movimento observado, cada gesto interpretado, cada presença carregando significado. Nada era neutro, nada era simples. O ambiente exigia resposta constante. Mesmo o silêncio precisava parecer intencional. Havia sempre algo em jogo, sempre algo sendo mantido, sustentado, preservado. E isso criava um tipo específico de tensão, não visível, mas contínua. Porque viver ali não era apenas existir, era sustentar uma estrutura, todos os dias, sem pausa, sem margem, sem erro. Agora, o contraste não está nos elementos, está na ausência deles. Não há necessidade de justificar presença. Não há expectativa constante. Não há leitura excessiva de cada detalhe. Os movimentos deixaram de ser interpretados como sinal. Passaram a ser apenas movimentos. E isso muda tudo. Porque quando algo deixa de ser analisado o tempo todo, ele pode finalmente acontecer de forma natural. Antes, o ambiente definia o comportamento. Agora, o comportamento não precisa responder ao ambiente. Ele apenas acontece. E essa diferença não aparece de forma dramática, mas é profunda. Antes havia excesso, excesso de atenção, excesso de expectativa, excesso de significado. Agora, há redução, menos interpretação, menos pressão, menos necessidade de manter algo que não é essencial. E dentro dessa redução, algo começa a aparecer, não de forma imediata, mas constante, clareza, não sobre tudo, mas sobre o suficiente para decidir, o suficiente para agir, o suficiente para continuar, sem depender de validação externa, sem necessidade de confirmação, sem expectativa de retorno. Antes, ela ocupava um espaço onde tudo era grande demais para falhar, grande demais para sair, grande demais para mudar. Agora, o espaço não impõe, não exige, não define, permite. E isso, mesmo sendo menos visível, é mais estável. Porque não depende de sustentação constante, depende apenas de continuidade. E continuidade não precisa ser perfeita, só precisa existir. Existem histórias que terminam com um evento, outras terminam com uma percepção. A dela não se resolve em um ponto específico. Não há um momento único que explique tudo, porque o que aconteceu não foi uma quebra isolada. Foi uma sequência, pequena, contínua, quase invisível enquanto acontecia. E é exatamente por isso que se torna difícil de reconhecer, porque na maioria das vezes não é o excesso que altera uma vida, é o acúmulo de pequenas ausências, de pequenos desalinhamentos, de pequenas adaptações que, com o tempo, deixam de fazer sentido. Até que, em algum ponto, a estrutura continua de pé, mas já não sustenta quem está dentro dela. E quando isso acontece,
a saída não é necessariamente uma escolha corajosa. É, muitas vezes, a única forma de manter alguma integridade. O que torna essa história desconfortável não é o que aconteceu externamente. É o fato de que, olhando de fora, tudo parecia correto, organizado, estável, funcionando. E ainda assim, não era suficiente. Porque existir dentro de algo que funciona não significa estar vivendo. Significa apenas não estar quebrando o sistema. E, em alguns casos, isso tem um custo, silencioso, constante, difícil de justificar para quem não sente, mas impossível de ignorar para quem está dentro. Ela não perdeu tudo de uma vez. Também não recuperou tudo depois. O que aconteceu foi outra coisa. Ela saiu de um lugar onde precisava sustentar algo o tempo todo, para um espaço onde podia simplesmente existir, sem função, sem papel, sem necessidade de corresponder. E isso, apesar de parecer menor, é mais raro do que parece, porque a maioria das estruturas não foi feita para isso. Foi feita para manter, não para acolher. E quando alguém percebe essa diferença, não consegue mais ignorar. Existe um tipo de perda que não faz barulho, não chama a atenção, não gera reação imediata. Ela acontece enquanto tudo parece estar funcionando, enquanto as pessoas continuam ao redor, enquanto a estrutura permanece intacta. E justamente por isso, passa despercebida. Por muito tempo, até que em algum ponto, a percepção muda. Não de forma dramática, mas definitiva. E a pergunta que fica não é sobre o que foi perdido. É sobre quanto tempo aquilo já não fazia mais sentido, sem que ninguém percebesse. Porque na maioria das vezes, não é o momento da saída que define a história. É o tempo que alguém permanece em um lugar, depois que já deixou de pertencer a ele. E isso não acontece só em histórias como essa. Acontece em estruturas menores, mais próximas, mais silenciosas. Acontece quando alguém continua, mesmo já não estando presente de verdade. E talvez o ponto mais desconfortável disso tudo seja esse. Quanto da sua vida hoje ainda está sendo sustentado, mesmo já não fazendo mais sentido? E se a resposta não for clara, talvez seja exatamente aí que começa a próxima história.